de um clube da grandeza do São Paulo é quase que recusável. Mas o clube hoje enfrenta vários problemas, enfrenta problemas financeiros, enfrenta problemas políticos, só que você tinha deixado para trás uma história de conquista, uma história de uma relação muito intensa com o torcedor e com o clube. Eu queria saber se essa tua história e o fato de você ter saído de uma maneira que é muito incomum, né? Você não foi demitido, você foi para a seleção brasileira. Se tinha ficado a sensação de que você precisava voltar ao São Paulo e se isso pesou nesse momento. Obrigado, Dorival. É interessante, né? Porque eu acho que a gente se reporta apenas a última passagem, que foi justamente a passagem que também me deu a oportunidade de estar na seleção. Mas eu acho que a minha carreira foi pautada e construída, acredito eu, muito em cima de uma ética que eu sempre defendi em todos os momentos. Tanto é que a minha primeira passagem aqui em 2017, o clube se encontrava em zona de rebaixamento, uma situação muito complicada, muito difícil, é, com problemas um pouquinho que talvez aí um pouco diferentes daqueles encontrados nesse momento, mas problemas muito sérios também. E aquilo foi uma primeira passagem, a recuperação dentro da competição, o segundo turno chegando praticamente até a última rodada, nós éramos líderes do segundo turno daquele ano, e foi um trabalho muito difícil, muito complicado, que exigiu muito de todos. A partir daí, a vinda para 2023, também uma situação difícil, porém com objetivos muito claros daquilo que nós queríamos. Os jogadores entenderam a mensagem, entenderam o contexto e juntos fomos atrás de um objetivo único e aquele que faltava, né? A Galeria do São Paulo. A partir daí veio um convite da seleção, e eu sou da época em que o mais importante para qualquer profissional dentro do futebol era justamente você ter a oportunidade de vestir a camisa. Você estava sendo chamado a servir o seu país, e foi assim que eu encarei aquele momento, aquele convite, aquela situação. Para mim era um objetivo de vida. Então, em momento nenhum, denegri a imagem da instituição. Ao contrário, eu acredito que tenha valorizado por ter novamente um treinador que estava no comando da sua equipe, representando o clube dentro da seleção brasileira. Eu acredito que tenha ficado, sim, aquele sentimento, naturalmente, de, primeiro, um agradecimento a todo o carinho que eu recebi aqui dentro, e nesse período todo fora do clube, mesmo estando trabalhando numa equipe co-irmã, eu percebia o carinho do torcedor são paulino andando, porque eu não deixo de frequentar, tenho uma vida normal aí fora, e eu percebi esse carinho do torcedor são paulino. Então, para mim, é uma satisfação, é um prazer poder estar voltando pela terceira vez, disposto, preparado, e eu não tenho dúvidas que farei o meu melhor para que as coisas aconteçam novamente. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Aqui do seu lado esquerdo, prazer em revê-lo, Eduardo Afonso da ESPN. Vou me ater à sua segunda passagem. Quando você chega, São Paulo ainda está em 3 competições, mas sim um ambiente de vestiário muito tenso, e você, dentro da sua entrevista aqui, o quanto você foi reconciliador, o quanto você já colocou claramente o potencial do time de São Paulo, e o resto se transformou em história com a sua motivação, título da Copa do Brasil. Também naquela época o São Paulo tinha dificuldades de contratação porque tinha uma dívida muito alta. Esta vez, além de tudo isso, continua com uma dívida alta, continua com um ambiente, se não ruim entre os jogadores, mas com 5 partidas sem vencer, tem 2 adentos. Primeiro, a crise política do clube, desde o final do ano passado, em todos os poderes, e isso claramente, dito por outras pessoas, reflete. E segundo, uma pressão muito grande da torcida em cima do Rui Costa, o executivo de futebol. Em cima desse novo cenário, esse desafio é o maior de todos para você aqui no São Paulo? Primeiro, eu acho que eu vivenciei todo tipo de situação dentro da minha carreira, dentro da minha vida. Coincidentemente,
o meu último trabalho também tinham características muito próximas, muito iguais assim àquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Eu só gostaria de passar um fato que, para mim, é fundamental. Eu estou aqui dentro hoje também muito pela presença de 3 pessoas que eu tenho tido uma convivência muito grande nessa última passagem. Rafinha, presidente, e o Rui. Porque são pessoas que eu conheço, que eu confio, que eu sei do potencial de cada um deles, sei da entrega que está existindo, sei do comprometimento que existe, e eu não tenho dúvidas que nós, juntos, poderemos fazer um clube ainda mais forte. É só termos um pouco de tranquilidade, de equilíbrio, pedir ao torcedor que novamente volte à sua casa, volte ao Morumbi, que nós tenhamos o nosso torcedor de volta, acreditando muito numa recuperação dessa equipe. Eu acho que dentro do próprio campeonato manteve uma postura sempre muito competitiva, fruto do trabalho aqui desenvolvido pelo Crespo, pelo Roger, e que nós vamos tentar dar seguimento, aproveitando o máximo possível de cada um desses trabalhos, para que nós possamos continuar com, no mínimo, essa colocação que a equipe vem mantendo nesse momento e que é elogiável e nós temos que reconhecer. Então, com tudo que está acontecendo, o São Paulo ainda se mantém numa posição de destaque na competição. Nós precisamos, naturalmente, de uma reação rápida. Isso conta com a participação de todos que aqui estão, não apenas de setores do clube. Eu acho que nós precisamos do apoio de todos, nós precisamos de uma reação rápida, nós precisamos de uma percepção de que todos nós precisamos de algo mais, de melhorarmos aquilo que nós estamos fazendo até esse momento, para que nós possamos reconstruir esse último momento da equipe. Até porque esses mesmos elementos já demonstraram em outras situações que apresentam, que possuem capacidade para reverter esse quadro. Eu acho que essa é a confiança que nós temos e eu espero que tudo aconteça. E eu conto muito com o apoio desses profissionais que aqui estão, porque eu sei da capacidade e das qualidades de cada um deles. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Giovanni Chacon, da Jovem Pan. Claro que quando você está treinando um clube ou não, tenho certeza que você e toda a sua comissão, que a gente conhece aqui desde essa última passagem, sempre observam os times, como eles desempenham, como eles têm jogado. Então você sabe muito bem como é que vinha sendo a trajetória do São Paulo nesses últimos jogos. E falando mais especificamente de campo, o que você acredita que vai ter que ser modificado, que vai ter que ser adaptado, melhorado, onde você acredita que serão os primeiros pontos de ataque seu para a melhoria do São Paulo dentro de campo, agora nesse curto tempo antes da pausa para a Copa? Primeiro passa pelo posicionamento de atletas. Se não houver uma recuperação da confiança de cada um deles, dificilmente você alcance qualquer outro quesito, qualquer outra situação que faça com que exista uma melhora relativa e direta e rápida. O que nós precisamos percebemos que só um trabalho em conjunto de todos fará com que nós tenhamos condições de podermos alcançar um momento como esse. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele provoca isso em todas as equipes, oscilações dentro de uma competição onde você está também disputando outras mais. Então fica muito difícil às vezes você preparar uma equipe para um domingo e essa mesma equipe dar a mesma resposta positiva no meio de semana seguinte. São várias competições, são várias situações, e isso às vezes complica muito. Por isso que essas oscilações elas acontecem com as equipes que estejam pontuando os campeonatos brasileiros em todos os anos e com os mesmos resultados que estejam
acontecendo nas demais Copas, que exigem demais, porque são decisões intercaladas com jogos fundamentais e importantíssimos de classificação a cada rodada. As pessoas às vezes não percebem, eu falava isso já lá atrás, que dificilmente, se continuarmos com esse desenho de competições, nós teremos uma mesma equipe ganhando, como já aconteceram, as 3 competições mais importantes do Campeonato Brasileiro, dos clubes brasileiros. Nós dificilmente teremos isso, porque em algum momento, mesmo tendo equipes sólidas, consistentes, com grandes elencos, nós teremos condições dessas mesmas equipes manterem o mesmo padrão em todas as competições. Teremos um ou outro caso esporádico, mas podem ver que nos últimos anos dificilmente isso tem acontecido. No máximo alcançam 2 resultados em 3 possíveis. Por isso que acabam penalizando as melhores equipes das competições. Nem sempre essa equipe será ou terá condições e possibilidade de estar brigando nas 3 frentes mais importantes de todas as nossas competições. Então, o que eu vejo é uma dificuldade grande, mas o primeiro passo tem que ser dado internamente. Nós temos que tentar encontrarmos tudo isso, resolvermos, apresentarmos sugestões após para que os jogadores possam também começarem a se ambientar e tentarmos, aos poucos, colocarmos aquilo que desejamos do nosso grupo. Aqui, boa tarde, Gabriel Sara, aqui, bancada tricolor. Dorival, eu queria te perguntar a respeito do quanto você ponderou o caos político que vive o São Paulo hoje. Você tem um cenário parecido também no Corinthians, né? De uma efervescência fora do campo. Quanto que você ponderou que você vai conseguir conduzir isso com a sua experiência para que isso não entre no vestiário? E ao Rui também queria perguntar sobre... Você iniciou a coletiva falando, né, que hoje é um dia muito importante para você. A gente está no dia 18 de maio, esse é o 3º técnico que passa nessa temporada, assim, no seu departamento, né? No seu departamento de futebol, que não é apenas você e o Rafa, por óbvio. Você entende que você tem um débito com o seu torcedor para o resto da temporada, que o Dorival vai ser importante para tentar corrigir a rota de uma convicção que foi no começo da temporada trocada? Obrigado. Bom, primeiro que eu tenho certeza que todo São Paulino de coração, ele vai abrir mão de qualquer pensamento político, daquilo que seja individual para o bem coletivo. Ele, antes de tudo, ele é um São Paulino, independente de ser situação, oposição, eu não sei, mas eu tenho certeza que esse camarada ele vai pensar muito, até porque ele tem o clube no coração. E se ele tem o clube no coração, ele precisa desse gestual, nesse momento, porque será muito importante a aproximação de todos os São Paulinos em prol da nossa instituição. E é isso que nós queremos. Não só chamando o nosso torcedor de volta ao Morumbi, mas, acima de tudo, que também esse ambiente ele possa, naturalmente, continuar acontecendo. É um caso à parte, lá dentro. É uma disputa, espero que seja a mais saudável possível, mas que, acima de tudo, entendam que o futebol precisa ter paz para que, na sequência, a gente possa encontrar caminhos importantes para o nosso clube. Bom, eu vou pegar essa resposta do Dorival. Acho que o ambiente de paz ele é importante para qualquer retomada, para qualquer caminho, e, evidentemente, além da qualidade pessoal e profissional e da história que o Dorival tem no São Paulo, a vinda dele, nós acreditamos que nos dará paz para essa retomada de caminho. A inconformidade do torcedor, a tristeza, a indignação do torcedor, inclusive em relação ao meu trabalho, é absolutamente aceitável e pertinente. Quem trabalha num clube como o São Paulo, da grandeza do São Paulo, tem que estar preparado para essa pressão, né? E todos nós que trabalhamos aqui não buscamos a troca do treinador como algo fútil ou algo que vai preservar a nossa integridade profissional. Quando nós decidimos mudar, essa mudança sempre é precedida de uma avaliação de que isso é necessário. E foi isso que nós fizemos nos 2 casos, né? Talvez, e eu acho que a tua pergunta me oportuniza isso, e eu não tenho nenhum problema em admitir isso, porque estou responsável pelo departamento, isso tem que ficar muito claro, evidentemente que as análises e as decisões são compartilhadas, mas eu estou responsável pelo departamento, eu não tenho nenhuma dúvida de que a mudança que antecede o Roger, que é
aquela que gera a maior crítica do nosso torcedor e que eu respeito e aceito, ela foi necessária. Talvez, e eu tenho refletido muito sobre isso, talvez ela pudesse ter sido feita em outro momento. E eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Tá? Mas trocar de treinador nem sempre é a melhor solução, e eu diria que o ideal é que o trabalho seja longevo. Né? Por isso que a volta do Dorival ela tem um significado muito maior que a mera troca de um treinador. Nós trouxemos alguém que sempre estaria aqui conosco e que, se não esteve, porque recebeu um chamamento que é impossível recusar. Então, ela, simbolicamente, a volta do Dorival, ela não é uma substituição meramente de um treinador, é a volta de alguém que tem uma conexão muito profunda com o nosso torcedor, com esse clube, conosco, porque nós convivemos muito aqui dentro, com toda a comissão técnica, mas, sem dúvida alguma, o ideal é que os trabalhos sejam longevos, e eu tenho absoluta certeza que o Dorival trará esse ambiente para que nós possamos desenvolver e continuar, junto com o apoio que o presidente tem nos dado, junto ao lado do Rafinha, ao lado do Dorival, para que eu possa continuar desenvolvendo um trabalho que faça, que ajude e colabore, que o São Paulo volte a ser vencedor e no somatório dessas vitórias que nós possamos ter conquistas. Dorival, Rui, boa tarde. Bruno Faria, da Rádio CBN. Primeiro para o Dorival, depois para o Rui. Para o Dorival, você exaltou o momento do clube na 4ª posição do campeonato e falou sobre os trabalhos de Hernan Crespo e Roger. Então eu queria te ouvir o que dá para aproveitar dos trabalhos dos 2 treinadores no atual elenco. Para o Rui, você falou que é o responsável do setor ligado diretamente à entrada e saídas, seja de treinador ou até mesmo de jogadores. Você está há aproximadamente 5 anos e meio no São Paulo. A dívida explode, aumenta muito nesses últimos 5 anos. O quanto você, nesse setor, se sente responsável também por esse aumento da dívida do São Paulo? Obrigado. Eu acho que isso daí, quem vai nos mostrar é o dia a dia do clube. Naturalmente, observamos alguns aspectos. Quando as coisas não acontecem em determinados momentos, é natural que situações negativas apareçam, mas não só isso. Nós temos que buscarmos também os melhores jogos, desenvolvidos por essa mesma equipe, onde alcançaram que vinham mantendo a equipe entre as melhores da competição até essa 16ª hoje rodada, até a 16ª rodada de um campeonato tão difícil como o nosso. Então, eu acho que coisas boas nós tivemos. Nós temos que buscar um resgate rápido de tudo isso, e quem vai nos passar essa condição também são os atletas em campo. A partir daí, nós temos que apresentar mais sugestões para que possam serem trabalhadas e, a partir daí, inseridas dentro de um contexto de algo que já vem acontecendo. Ninguém aqui vai reiniciar do zero, ao contrário. Nós temos já uma maneira, uma estrutura de equipe, e nós temos que procurar aproveitar o máximo possível tudo que vem sendo apresentado. Bom, em relação à tua pergunta, o São Paulo, todos nós sabemos, todos nós que trabalhamos no clube, que o São Paulo vem há muito tempo, antes mesmo da minha chegada, buscando um equilíbrio econômico-financeiro. Aliás, esse é o desafio da maioria dos clubes brasileiros, à exceção daqueles que têm aportes de sociedades anônimas esportivas ou aquelas sociedades anônimas que eu chamo de passionais, né, que o dono compra o clube e aí aporta um dinheiro que não tem nenhuma relação com a receita que o clube tem. O futebol, obviamente, que é o core business do clube, ele é responsável por esses endividamentos, né? Ele tem parte desse endividamento, mas eu prefiro destacar o que nós temos feito nos últimos anos. O São Paulo talvez seja o único clube da Série A do futebol brasileiro que em 2 anos e meio não adquiriu nenhum jogador, em termos de transfer. E quando o adquiriu, o fez com compensações absolutas. O que eu quero dizer, quando nós adquirimos o Enzo, para te dar um exemplo, e o Tapia, nós fizemos uma operação contábil, não saiu $1 da conta do São Paulo. Né? O São Paulo, no passado, fez aproximadamente 250 milhões de reais de vendas. Isso é um valor muito significativo para um clube que em 2 anos e meio não adquiriu jogadores. E o São Paulo vem sendo, ao longo desses últimos anos, competitivo, mesmo com todas essas dificuldades econômico-financeiras. O futebol pode melhorar essa equação? Pode. E nós temos feito isso esse ano também. Né? Todas as contratações que nós fizemos foram por empréstimo. Para citar um exemplo agora do Arthur, que é titular absoluto do time, eu poderia citar aqui o Danielzinho, eu poderia citar o Lucas Ramon, eu poderia citar o próprio Tolói, que foi ano passado, quando veio, foi criticado, e hoje a gente sente falta do Tolói. Enfim, citar tantos que vieram para cá.
sempre numa condição que o São Paulo pode assumir do ponto de vista financeiro, né? É o ideal do ponto de vista competitivo? Não, porque os nossos concorrentes, é só pegar os 3 primeiros colocados do futebol brasileiro e aqueles que estão próximos de nós na pontuação, todos eles fizeram investimentos muito altos. Inclusive aqueles que estão na zona do rebaixamento, todos fizeram investimentos muito altos. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, com todos os desafios que o presidente tem de continuar esse processo de reconstrução econômica e financeira do São Paulo, o São Paulo, no seu departamento de futebol, tem mantido um cenário competitivo, mesmo sendo bastante conservador no mercado, nas movimentações de mercado. Dorival, aqui. Boa tarde. Dorival, boa tarde. Boa sorte para você. Eu queria pedir permissão para fugir um pouquinho do assunto São Paulo, para a gente falar do assunto mais comentado do dia. Você poderia ser você hoje lá no Museu da Manhã convocando a seleção brasileira, né? E pelas voltas que o mundo da bola dá, coincidentemente hoje você está sendo apresentado aqui no São Paulo, né, Dorival? E você não vai fugir da pergunta mais feita nas últimas semanas. Eu queria também, claro, saber a sua opinião. 3 perguntinhas. Você, eu acho que é uma das pessoas que mais tem autoridade para falar do Neymar por toda a sua vivência com ele desde o início da carreira, né, Dorival? Então, 3 perguntinhas numa só. Você acha que o Neymar vai ser convocado? Você acha que ele merece ser convocado? E se você está torcendo para ele ser convocado? Olha, eu acho que nós não temos um jogador que nem ele. Nos últimos anos foi um referencial, talvez seja aí o maior artilheiro do futebol brasileiro, vestindo a camisa da seleção mais importante do planeta. Torço muito para que isso aconteça. É uma decisão muito difícil. Tenho certeza que está exigindo muito de cada componente da comissão técnica da seleção. A definição será naturalmente, ou já devam estar com essa definição formalizada, mas fica aqui a minha torcida para que isso aconteça. É um jogador muito importante, acima da média, e mesmo entendendo que, em razão das lesões que teve, ainda não